essa aula. Então, por favor, não só assista, como transmita para outros irmãos. Vamos movimentar o vídeo. Eu pedi. Porque o YouTube só entende que o vídeo é bom se tiver comentário e se tiver o like. Você clica lá naquele dedinho lá que faz assim para cima, isso aumenta a visualização do vídeo. E deixar um comentáriozinho, bota lá amém, glória a Deus, só isso. Está pedindo para elogiar não é massagem no ego de ninguém não. É só para o vídeo ganhar mais visibilidade. Uma palavra maravilhosa, excelente, irmãos. Ontem estive com o pastor Souza, através de uma ligação telefônica, ficamos um tempo conversando, preparando a minha viagem, que já é agora na primeira quinzena desse novo mês. Já deu? Glória a Deus. Então estejam orando, né? É pertinente pedir isso. Estaremos indo ali para fazer um seminário do reino, lá em Araruna, na Paraíba, e farei 3 ministrações sobre discipulado e evangelismo, que nós fizemos aqui. Nós vamos compartilhar com os irmãos lá, para fortalecer os irmãos. Então vai ter um seminário aberto para todos, visitantes inclusive, e vai ter uma ministração só para a igreja local, nossos irmãos de lá de Araruna e Logradouro. Então a minha viagem está se aproximando, espero orações da igreja. Vamos finalmente começar essa aula, irmãos. 12ª. Pecados da língua, poder destrutivo do mau uso da fala. Lucas 6,45. Para começar, hoje vamos ler vários textos. Então me ajudem, vamos lá? O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Isso é uma síntese, né, de um ensino de Jesus, dizendo que tudo que sai na boca é proveniente da alma, do coração do ser humano. Então, se o homem está cheio de coisa ruim na cabeça, isso vai ser manifesto na fala. Se o homem estiver cheio de coisas divinas, coisas boas, isso também vai ser manifesto na fala. A fala é um dos maiores dons de Deus para o homem. A capacidade intelectiva, né? Capacidade de pensar, a capacidade de falar e a capacidade de agir por si só é o que nos assemelha a Deus. Somos imagem e semelhança de Deus. Não é fisionômica. É essa autonomia, essa capacidade de fazer tudo isso. Pensar, agir e falar. Isso nos assemelha a Deus. Amém? Então vamos avançar. Introdução. Avança aí. Tira essa língua de fogo daí. Nesta lição, abordaremos um dos instrumentos mais mortais à disposição dos homens, que é a própria língua. Boca. Não é? A língua não faz nada sem boca. O Criador concedeu aos homens a capacidade extraordinária da fala, para que se assemelhasse ao próprio Deus, e ao Logos, o verbo vivo ou palavra da vida. O próprio Jesus é a manifestação da palavra, né? Da verbalização de Deus. Então Jesus é uma palavra viva, e o ser humano tem a capacidade de articular palavras, como Deus, como Jesus. Esse dom de expressar os pensamentos da alma e do coração foi afetado com o mal do pecado. O pecado estragou tudo, né? Que sempre distorce e degenera o propósito benéfico idealizado por Deus. Com a fala, o homem pode mentir, seduzir, afrontar, maldizer, depreciar, abater o ânimo dos outros seres humanos, blasfemar de Deus. Faltou aqui, blasfemar de Deus, também é com a fala. Tá? Então vamos ver aqui na sequência, avança aí para mim. Carreta males, né? Essa aula é muito simples, ela não tem nada de complexa. Nós vamos passando pelos textos, vamos lá? Palavras mentirosas e falso testemunho. Uma das coisas que o homem faz com a fala é mentir. Então vamos lá. Sabemos pelas Escrituras que Satanás falou através de uma serpente, seduzindo e manipulando Eva para que pecasse. Gênesis 3,
13 a 14. A mentira é fruto da alma doente, mas só é materializada através da articulação da fala. No decálogo, Deus estabeleceu a proibição. Então presta atenção aqui que eu vou começar já tirando do nosso ser o que acontece. Para mentir, tem que ter a fala, óbvio que é a fala, né? Mas antes da fala, pensamentos que saem da alma, do coração. Pensamentos que saem da alma são processados no seu coração. Muito bem, quando alguém vai mentir, ela tem que engendrar uma ideia. Não é? Eu sempre ilustrei na época que tinha Vale Transporte. Quem pegou Vale Transporte no passado? Uns 20 anos atrás, pelo menos. Eu trabalhava lá na Juerp, e eles me davam o bolinho de Vale Transporte. Na verdade, era uma folha grande, toda picotada, e você destacava. Cada papelzinho daquele era uma passagem. Eu chamava de Vale Transpobre. Vale Transpobre. E eu tinha aquele Vale Transporte ali comigo. Só que para você conseguir aquele Vale Transporte na firma, era feita uma entrevista no RH, no Recursos Humanos. Quando você entrava na empresa. Perguntavam para você, onde você mora? Mora muito longe aqui da empresa? Quantos ônibus você vai precisar? Se você morasse muito longe, precisava de 3 cartelas de Vale Transporte. Se você morasse pertinho, 1 cartela de Vale Transporte. Então, na hora da entrevista, aquele que vai mentir para tirar alguma vantagem, ele tem que ser rápido, tem que ser ágil, né? Quanto você vai precisar? Aí um mentiroso, da alma doente dele, ele pensa, o que eu vou fazer? Vou falar tanto, eu quero sair com vantagem de tanto. Ele tem que engendrar em poucas frações de segundo uma ideia, tem que engendrar uma justificativa, tem que criar uma história. Criar uma história. Eu moro muito longe, tal, e vai. Quando ele mente, é fruto da sua alma, mas ele só consegue mentir com a expressão do corpo. Não é? Expressão fisionômica, aquela careta de paisagem, para não parecer que está mentindo. E fala. A fala vai dar a narrativa da mentira. Percebam quando a coisa está envolvida, né? Está envolvida a alma, está envolvida a mente. Para pensar na mentira, porque mentir não é fácil, não. Quem mente, para sustentar uma mentira, tem que contar outras mais 10 mentiras. Porque se ele esquecer, ele desmente a primeira mentira. Então a mentira vai se prolongando e sustentada com outras mentiras. Percebam como é doente, né, a alma que mente. Então, Deus, sabendo da natureza humana, estabeleceu na lei de Deus, e em outras palavras, qual é o peso do pecado da mentira. Êxodo 20, verso 16, lá no Decálogo, os 10 mandamentos, vamos lá? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Porque falar mal do outro diante da congregação é falso testemunho. Mentir na cara dura, né? Para incriminar alguém, para prejudicar alguém. Deus é contra 100%. Provérbio 19, 5, vamos ler? A falsa testemunha não fica impune. Se ficar impune nessa vida, mas no tribunal lá vai comparecer diante de Deus. Não fica impune. E o que profere mentiras, não escapa. Deus mandou o homem de Deus escrever isso aí na Bíblia, então, meu irmão, é certo que mentirosos vão comparecer em juízo. Amém? Toda mentira tem preço. Avança aí para mim. A falsa narrativa é tão perniciosa que pode denegrir a reputação de alguém ou até mesmo incriminar um inocente, causando uma terrível injustiça. Segundo o Filho de Deus, a mentira tem um pai. Quem é o pai da mentira? Agora está bem nítido aqui essa imagem, né? Dá para ver bem o diabão ali no ouvido ali, ó. João 8,44. Leia, igreja. Vós sois do diabo. Está falando para os irmãos daquela época, tá, irmão? Está falando de vocês, não. Vós sois do diabo, que é vosso pai.
e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, o diabo fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele é o patrono da mentira. Então todo aquele que mente se assemelha a quem? Diabo. Mentiu, você pode ser a pessoa mais bacana, o cristão mais amado. Mentiu, você é cara do diabo. E ponto final. Mentira pode ser muito perniciosa. Me lembrei de 2 casos aqui na minha mente, né? Que vem rapidinho aqui na mente aqui. Um deles, terrível. Uma pessoa recebeu fake news, que hoje se mente não só face a face, mas também através da internet. Há uns anos atrás, lá em São Paulo, uma mulher foi acusada de bruxaria, está sacrificando crianças. E o povo lá da localidade dela, lá, comunidade pobre lá, foi na casa da mulher, trouxe para o meio da rua, e no meio da rua lincharam a mulher. Com requinte de crueldade, com bastante violência. Eu me lembro que um detalhe cruel, um chegou a pegar a bicicleta e passar por cima da mulher. Isso tudo filmado, em câmera, todo mundo vendo. Luz do dia. Depois se descobriu que ela era até evangélica. A irmã foi sacrificada por causa de um fake news. Uma mentira. Que jogou sobre ela uma culpa que ela não tinha. Uma coisa horrorosa. Mentira é altamente destrutiva. O outro caso que me veio à mente, isso também triste, real. Um pastor da igreja adventista do 7º dia. Uma mulher se apaixonou pelo pastor, uma irmã em Cristo. Se apaixonou pelo pastor e queria ele de qualquer jeito. Ele bem casado, com filhos. Ela chegou então diante da congregação e disse que era amante dele. Diante de todo mundo. Pegou o microfone e disse que era amante dele. E para provar, ela disse, porque ele tem um sinal assim na genitália dele. Era prova, né? Só quem podia saber disso é a mulher dele, né? E aí se descobriu muitos anos depois. A mulher se separou na hora, foi um choque. A esposa dele se separou, não aceitou desculpa. Ninguém ouviu aquele pastor. Ele saiu do ministério, foi morar sozinho, perdeu família. Muitos anos depois, aquela mulher teve câncer. E aí ela confessou à liderança da igreja lá que ela tinha mentido. E como é que ela sabia aquele detalhe anatômico? Ela era auxiliar de enfermagem. E uma certa vez aquele pastor foi atendido num posto de saúde e por ela estar ali, teve acesso à nudez dele. Então a mulher se aproveitou de um momento fortuito, né, no trabalho dela, para engendrar uma mentira e denegrir a imagem daquele homem. A igreja adventista do 7º dia tentou restaurar esse pastor para o ministério. Ele falou, como é que vocês vão restaurar os tantos anos que eu perdi e a minha família? Ele perdeu a família, a mulher dele casou com outro. Tudo por causa de uma mentira. Mentira é um negócio muito, muito mal, muito maligno. Então quem profere mentira se assemelha ao diabo. Mentira é coisa do diabo. Avança aí para mim. Salmos 7, verso 14. Nós estamos estudando nesse trimestre, já estamos na 12ª lição, vários tipos de moléstia, de enfermidades da alma, né? Aí, pastor, não é tudo igual? Sai do mesmo lugar, do mesmo poço? É, da alma. Mas eu acho que já ficou bem claro. E eu poderia fazer ainda mais umas 10 lições diferentes sobre pecados variados. Mas não vou fazer isso, vou terminar semana que vem. Mas o que eu queria deixar bem claro, que não importa qual seja o pecado, todo ele é fruto da vontade humana, é livre-arbítrio. Todo pecado não é um acidente, todo pecado não é uma coisa natural que acontece, todo pecado é arbitrado pelo homem. É lógico que a enfermidade da alma influi, mas o homem peca por consciência livre. Não tem Deus e nem o diabo empurrando o homem. O homem escolhe. Amém, queridos? Isso é muito importante para a gente fechar esse trimestre, que tudo que vimos até agora é o homem responsável. Nem Deus, nem o diabo, é o homem. Salmo 7, verso 14. Vamos lá?
Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Essa expressão é fantástica. Dores de iniquidade. Ele está com comichão nas entranhas dele para fazer o mal. Dores de iniquidade. Concebeu a malícia como se fosse uma gravidez e dá à luz a mentira. É uma gestação do mal dentro dele, está agoniando, ele tem que botar para fora. E aí ele concebe o mal. Quando ele concebe o mal, proferindo mentira, ele dá à luz aquele pecado que estava sendo gerado na sua alma. Amém? Isso não tem nada de diabo. Isso é da natureza do homem. Salmo 58, 3, vamos lá? Desviam-se os ímpios, isso aqui eu tive que sublinhar, ó. Desde a sua concepção, já nasce mal. Nascem e já desencaminham, proferindo mentiras. Então, é um mal inato, nasce no ser humano. Todo mundo entendeu? Eu acho que depois de 12 anos todo mundo já entendeu, né? Que o pecado é um negócio horrível, é um negócio sabotador do ser humano, que o pecado vai levar a pessoa para o lago de fogo e enxofre, sem dúvida nenhuma. Então, certo, quando nós estamos respirando aqui diante de Deus, a palavra vai se cumprir, e o pecado é gravíssimo. Eu lamento muito as igrejas que relativizam o pecado. Eu lamento muito essa geração última, que acha que alguns pecados não têm muita importância. Todo pecado, toda iniquidade é pesada por Deus. Toda ela é levada em conta. Aqueles nossos pecados que ainda cometemos têm que ser confessados em arrependimento diante de Deus. Se você erra e não confessa, continua debaixo de um olhar severo de Deus. Amém? Todo mundo entendeu? Fundamental sair desse círculo vicioso. Avança para mim, vamos lá. Para os cristãos remidos pela graça, o ato de mentir, nós estamos focados no pecado da língua, né? Podia falar de outros tantos. É totalmente reprovado, visto que todos têm o Espírito de Cristo, ou o Espírito da verdade. Só em ser o Espírito da verdade, é contraditório se você falar mentira sendo cristão. Porque a palavra de Deus diz que quando vamos a Cristo, de Cristo nos revestimos. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Então, se você antes de vir a Cristo era mentiroso quanto mais, mentia que nem sentia, ao receber a unção do Cristo na sua vida, o Espírito, você recebeu o Espírito da verdade. É como se fosse o antídoto para a sua mentira, é a verdade. Então, quem se une a Jesus e ainda continua sendo mentiroso, tem alguma coisa errada. É incompatível o Espírito da verdade com a alma viciada em mentira. Porque nos revestimos de Cristo, estamos sendo transformados. É lógico que no começo pode ter alguma dificuldade, mas passado um tempo, o que se espera é que haja fruto, né? Do Espírito de Cristo na alma do cidadão. Colossenses 3:9, o amor não convive com a mentira. Eu achei essa imagem bonita, né? Como se Jesus estivesse nos revestindo, mudando nossas vestes. Espiritualmente é isso que acontece. A minha alma tinha uma tendência para esse lado, vamos imaginar, da mentira. Eu já menti muito na minha vida também. Essa queda aqui para esse lado. Quando o Espírito vem para dentro de mim, agora tem uma outra força me jogando para o outro lado. Se eu andasse só com a minha carne, eu cairia sempre no mesmo erro. Mas agora tem uma outra força imperando dentro de mim. O Espírito do Cristo. E esse Espírito me arrasta para o outro lado. Me tende para o outro lado. Mas sempre serei eu que vou decidir. Sempre serei eu, livre-arbítrio. Eu posso, em frações de segundo, decidir por mentir. Eu posso, em frações de segundo, decidir por falar a verdade. Sempre serei eu. Já não sou mais escravo só da mentira. Não tem só uma força imperando em mim. Tem duas. Antes éramos escravos. Não sou mais escravo. Mas se você optar por mentir, você ainda consegue
mesmo tendo o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não te bloqueia. Amém, povo santo? Se ela for abordada diretamente e não falar nada, ela está se omitindo. A omissão é uma forma de mentir, né? Nem sempre você consegue falar tudo que se pensa, né? Mas, vamos lá. Eu estava até conversando com o irmão sobre isso. Se entrar uma irmã nova aqui na igreja, essas senhorinhas agora de 70 anos, 80 anos, que pinta o cabelo de vermelho fogo, e ela perguntar, tá bonito? O que você fala? Alguns de nós aqui, como a Lenice, por exemplo, vai dizer na hora que está feio. Porque é sincera. Sinceridade não é visto como uma virtude hoje em dia. Mas tem gente que vai fazer uma mentirinha social. Vai dizer assim, tá legal. Isso é mentira. Isso é uma mentirinha para ficar bem com a pessoa. Tá feio, tá feio. Você não tem senso estético? Não tem irmã que bota o cabelo da cor da blusa da irmã Valdinete? Cabelo de fogo assim? Diga, amado, não é ruivo não, é assim, cabelo de fogo. Quando a pessoa fala assim, está tudo muito bem, está tudo bem com você, você tem que falar com o quê? Depende, se você não estiver bem, você não quer ficar abrindo o coração para todo mundo também no meio da rua, né? Sabe o que acontece? A palavra de Deus diz assim, aqueles que vencem a besta, os 144 mil, né? Não se achou mentira na sua boca, não se achou engano nos seus lábios. Pessoas aperfeiçoadas nunca falam mentira, nem para ficar bem, nem para dar uma evasiva. Nunca falam mentira. Ela não quis dar explicações. Vai tudo bem? E ela respondeu, tudo bem. Mas ali ela não quis parar para dar explicações, ela estava com emergência. O filho dela acabou de morrer, ela estava correndo para a casa do profeta para ver se ia ressuscitar. Não é o caso de parar para conversar. Tem um contexto. É mentira. É mentira, tem peso. Sim. Mas sempre é benefício para si mesmo. Mesmo quando é para não se estressar com o outro. Nem sempre a mentira ela é só para fazer o mal ao outro. É para evitar que nós nos sintamos mal. É uma autoproteção. Eu vou falar qualquer coisa porque não estou afim de me estressar. Raabe escondeu e mentiu na cara dura, mas era uma mulher perdida, né? Era uma mulher perdida. Mas o ato dela foi compensado pela atitude de esconder os espias. É uma balança. Agora, é um caso extremo, né, irmãos? Estou falando de coisas coloquiais do dia a dia, na convivência. Tem que tomar muito cuidado para não ser mentiroso, mentirosa. Também não cometa, essa é nova, ouve aqui, ó. Não cometa sincericídio. Sabe o que é sincericídio? É o sincerão. Ninguém pediu, você é muito mais sábio, deixando de falar certas coisas do que falando. O presidente Bolsonaro se queimou muito no mandato dele, porque ele falava demais. Ele podia ter poupado muita a alma dele, e talvez até tivesse ficado no governo, se fosse a vontade de Deus. Se ele, por exemplo, quando indagado sobre os que estavam morrendo de Covid, ele não tivesse debochado. Ele fez ficou lá brincando que estava faltando de ar. Para que isso? Debochou. Se você pegar vários vídeos, você vai ver que tem hora ali que ele é irônico. Essa ironia podia ter sido controlada. Sabe como é que se chama isso? Inteligência emocional. Você sabe o que é o conceito de inteligência emocional? Você é
hábil na sua mente para não responder o tolo como o tolo te pergunta. O tolo te faz uma pergunta capciosa, você vai responder com bastante inteligência, com sabedoria. Jesus era esperto, era inteligente, inteligência emocional. Acuavam ele com perguntas dificílimas, mas Jesus saía pela tangente e botava o cara na berlinda. Quem não tem inteligência emocional, assim que provocado, retribui no mesmo nível. E aí fala besteira. Cuidado, viu? Cuidado. A língua é o mal, né? A língua é o mal. Mas é, infelizmente, falta de vigilância. Diga. Não, ela está só me olhando. Eu estou observando o rosto dela. Avança aqui. Já lemos, não, né? Não, senhores. Ainda não lemos, não. Estou ligado, viu? Colossenses 3:9. Vem para cá só falar, sem estar ligado? Eu estou ligado. Colossenses 3:9. Vamos lá, irmãos? Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem do que o criou. Percebam que o processo de refazer o novo homem é essa metamorfose constante, até nos parecermos mais com Cristo. Então, para que o processo vá adiante, para de mentir. Muito menos minta para um servo de Deus. Aqui a ordem não é no mundo, é dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, do corpo. Não mintais uns aos outros. Porque você já não é mais o velho homem. Você é uma nova criatura que está se transformando em divina. Deus não tem pacto com nenhuma mentira. De tipo nenhum. Mentirinha, mentirão, tudo é a mesma coisa. Ademais, todos seremos julgados mediante as palavras que proferimos. Palavras têm peso. Palavras são anotadas. Tem um texto que eu deveria ter colocado nessa lição, me veio agora no espírito, eu esqueci de colocar. Nem tudo cabe, né? Por mais que eu esprema aqui, muitos textos, não cabe tudo uma lição de 2 páginas. Tem um texto que fala assim, para não fazer voto, proferir palavras inadvertidamente, porque o anjo anota, está escrito na sua Bíblia, em outras palavras. Isso faz muito sentido, porque se não houvesse registro das nossas palavras, como seria o julgamento? Estão entendendo? Juízo final, livro das obras. A palavra de Deus diz para nós não fazemos voto inadvertidamente, porque o anjo anotou. Tá? Tem um texto que fala sobre isso no Antigo Testamento. Significa que as nossas palavras estão sendo registradas. Agora, quantos milhões de palavras nós falamos a vida toda, né, irmão? Desde a mais tenra infância até a velhice. Quantos milhões e milhões de palavras você vai ter falado? Quantos milhões? Talvez bilhões de palavras. Minha irmã, ali a mentira custou caro, né? Ananias ali morreu na hora por causa de uma mentira. Mas vocês entendam que há um tipo de registro. Como é que Deus faz isso de 8 bilhões de pessoas falando ao mesmo tempo na Terra? Anotar de todo mundo? Mas deve ter algum registro das nossas palavras, porque por causa dela nós seremos absolvidos ou condenados. Diga, amada. Nós vamos ler esse texto mais adiante. Vai. Está dentro do contexto. Alguém achou do anjo aí que não fazia voto inadvertido? Não, né? Não proferir palavras inadvertidas diante do anjo, do mensageiro. Eu não lembro agora onde é que está esse texto. Me veio na cabeça agora. Isso dá a entender de que nossas palavras são anotadas.
Isso. Isso aí. Eclesiastes 5, do 4 ao 6. Não consinta, como é? Que a sua boca te faça, tua boca te faça culpado. Isso. Aí, olha, que coisa séria. Esse texto tinha que estar na lição. Olha aí, Deus se ira com a pessoa, porque ela falou diante do mensageiro de Deus. O que é o mensageiro de Deus? É um anjo. Não é qualquer mensageiro, não é mensageiro humano. É o mensageiro de Deus. Não consinta com a tua boca. Você fala umas coisas diante de Deus. O anjo de Deus anotou. Cuidado, porque Deus vai te cobrar isso. E se você pecar com essas palavras, ou seja, você está mentindo, ou está enrolando, ou está voltando atrás, Deus vai se irar e vai destruir as obras das suas mãos. Olha que coisa séria. Tem muita gente que está sofrendo na igreja e não sabe por que está sofrendo. Porque não lembra de um mal feito há muito tempo atrás. Nós achamos que não, Deus esquece. Deus não esquece. Quem esquece somos nós, somos sem vergonhas, erramos e deixamos para lá, saímos adiante. Mas Deus não esquece. Então, preste atenção, queridos. Às vezes, quando você está numa situação de prova, dificuldade, o que eu fiz para estar passando por isso? Faz um retrospecto mental. Pede ao Espírito de Deus para te lembrar. Bobear, você fez algum voto inadvertido diante de Deus e simplesmente não cumpriu. Voto de tolo, deixou para lá, esqueceu. Tem crente que vai assim, a partir de hoje, eu vou orar toda madrugada, 3 horas da manhã. Cuidado. Cuidado. Ninguém te pediu isso. Ninguém te exigiu isso. É sério. A pessoa faz um voto diante de Deus e não cumpre. Por que votou então? Não é livre-arbítrio? Deus mandou? Tem mandamento para fazer oração 3 horas da manhã? Não. Então, queridos, cuidado. Aí está sofrendo, não lembra que deu um monte de rastro lá atrás de coisa mal feita. Cuidado. Mateus 12, 36. Palavra que você fala tem que cumprir. Eu tenho o maior cuidado com aquilo que eu profiro diante de vocês, porque eu sei que vou ter que cumprir. É contrato verbal. Tudo que a gente fala que vai fazer. Às vezes é a intenção do coração. Eu tenho a intenção de visitar a Joaíra. Ainda não é um contrato verbal. Mas se eu falar, Joaíra, eu vou na tua casa, agora é contrato verbal. Se eu não for na casa da Joaíra, eu sou mentiroso aos olhos dela. Pode, se você tem um motivo justo para inviabilizar esse contrato verbal. Mas na hora que você falou, você se compromissou com a palavra. A pessoa que você fala assim, outro irmão de outra igreja chama você para ir na igreja dele. Aí ela te convida, ó, fulano, vai ter um evento assim, dia tal. Você diz assim, eu vou. Pronto, tu está preso num contrato verbal. Aí chega o dia, você não está afim de ir. Está cansado, não quer, é longe, está chovendo. E você não desfaz o contrato verbal. Simplesmente não vai. Quando você não vai, para a pessoa que está esperando você lá na igreja dela, você é o quê? Cara do cão, cara do capeta, mentiroso. Mentiroso, cara do diabo. Crente sem palavra é a cara do diabo. Aí, querido, para aquela pessoa você morreu. Ela não considera mais. Você não vale nada. Comprometeu-se com alguém. Tem um motivo justo para não cumprir o comprometido. Avisa, liga, passa zap, manda pombo, correio, faça alguma coisa para a pessoa saber que você não vai poder ir. Não deixa no vazio, não, porque isso não é mais do que omissão, isso aí é uma quebra de contrato. A palavra de Deus diz o quê? Da sua boca, saia sim ou não. Sim, sim, ou não, não. O que passa disso procede de quem? Do diabo. Não tem outra palavra, queridos. Se você fala uma coisa e faz outra,
e não desfaz, você é a cara do diabo. É ungido, vai à igreja, dá oferta, canta louvor, mas é a cara do diabo para outra pessoa, porque você é mentiroso. Fez contrato verbal, cumpra. Não quer cumprir o contrato verbal, não fale. Contém a língua. Fez o contrato verbal e tem que desfazer, desfaça. Antes do momento. Simples assim. Olha, muito prático, né, que está sendo ilustrado aqui hoje, viu? Outro mal da boca, vamos lá. Falamos da mentira, mentira é terrível. Outra coisa terrível, fofoca. Obra mais destrutiva. Vamos lá, lê comigo ali. Falar mal do próximo, com ou sem motivo. Ah, mas tem motivo para eu falar mal dele? Tem não. Sempre foi e sempre será destrutivo para a sociedade. A obra do Senhor Jesus é juntar num só corpo seus eleitos. Enquanto a fofoca, originada na alma doente e amargurada, tem o poder avassalador de desunir, rasgando o corpo de Cristo. E isso só interessa ao diabo. Provérbios 16, 28. A palavra ensina tudo, vamos lá? O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa, rasga relacionamentos, os melhores amigos. Fofoca é coisa antiga, é desde os primórdios da humanidade, e Deus inspirou homens santos para nos advertir. Fofoca é terrível, um dos piores cânceres espirituais que pode haver numa igreja é fofoca. A fofoca é terrível. Pessoas aperfeiçoadas, filhos de Deus aperfeiçoados, quando sabem de algum mal sobre algum irmão, o que eles fazem? Oram. Pessoa carnal, quando sabe de algum tropeço, falta, escândalo de alguém, o que faz? Fofoca, espalha. Uma vez eu vi uma ilustração. O que você é? Você é um espalha-brasas ou você é um bombeiro que apaga a brasa? Quem ouve e não espalha, ele apaga. Quem ouve e espalha, espalha brasas. Todo mundo entendeu? É um mal seríssimo também. Principalmente porque a pessoa de quem você está falando não está presente. Fazer fofoca é sempre na ausência da pessoa. Envolvendo terceiros, né? Aqui na ilustração, a menina está aqui do lado sendo fofocada na cara dela aqui, ó. Mas não é normal isso aqui, né? Normalmente é por trás. Avança aí para mim. Vou mostrar a vocês como é danoso causar intriga entre irmãos, diante de Deus. Esse texto aí também é um texto forte. Eu amo a Bíblia porque tem textos fortes. Tem que ser forte. Se fosse um remédio doce, ninguém tomava direito. Tem que ser amargo, tem que ser forte, duro. Provérbios 6, 16 a 19. Vamos ler? 6 coisas o Senhor aborrece. Deus odeia. O que Deus odeia? E a 7ª, a sua alma abomina. A 7ª é a pior de todos para Deus. Olhos altivos, pessoas arrogantes. Língua mentirosa, Deus detesta, odeia. Mãos que derramam sangue inocente. Percebe que está comparando o pecado de assassino com o pecado de mentiroso. Na mesma listinha. O que mais que Deus detesta? Coração que trama projetos iníquos. Um homem maligno, coração maligno. Pés que se apressam para correr para o mal. E agora a 7ª, que é a pior de todas para Deus, que Ele abomina. Qual é a 7ª? Testemunha falsa, que profere mentiras e que o semeia contenda entre irmãos. Essa é a 6ª, cadê a 7ª? Vamos lá. Olho altivo, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente.
Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal. Tá faltando uma, não tá? Tá certo, é porque tem um E aqui, né? São 2 pecados em um aqui, ó. Testemunha falsa é perjuro. E a última é o que semeia contenda entre os irmãos. Tá certo. Não, foi bom que você me fez ver uma coisa que eu não tinha visto. Que a 7ª está aqui embutida junto com a 6ª. Não, você é chato o tempo todo. Mas a tua sorte é que a gente te ama. Avança aí para mim. Perceberam que semear contenda entre os irmãos é muito, muito, muito pesado para Deus? Por que é pesado? Porque Deus quer unidade. Deus quer comunhão. Deus quer corpo unido. Então, quando há fofoca, por exemplo, no seio da igreja, isso é terrível. Nesses 20 e poucos anos de pastor, e vai completar 17 à frente dessa igreja aqui, Filhos do Reino, já vi tanto isso acontecer. Já falei inúmeras vezes sobre a palavra de Deus, ensinar. Se o irmão tiver atrito com outro, existe um protocolo na palavra. Jesus ensinou. Vai até ele, você e ele só, resolve. Se foi na frente de outros irmãos, leva testemunha. Se a pessoa não se consertar, aí leva até a igreja, para a igreja julgar. Existe um protocolo, com 3 passos. Sabe o que não tem nesse protocolo? Sabe o que não tem no protocolo que Jesus ensinou? Jesus, que conhece a alma humana. Ele não ensinou o seguinte: quando alguém brigar com você dentro da igreja, procura outros irmãos para falar desse irmão. Não existe isso na Bíblia, irmão. Quando você sai do que Deus ensinou, Jesus ensinou, e faz desse jeito errado, dá errado. A palavra te ensinou a fazer o certo. Qual é o caminho para consertar? Relacionamento interpessoal dentro da igreja. Existe a palavra para direcionar. Não, fulano me fez mal dentro da igreja. Aí você chama mais 2, 3 para contar para os outros que o fulano te fez mal na igreja. Você acabou de fazer o quê? Fofoca, dissensão. Na verdade, o que você está querendo é pessoas que fiquem do seu lado contra aquele irmão. Você quer partidarismo. E partidarismo divide o corpo do Cristo. Alguém te fez mal, é você e ele só. O texto é claro. Você e ele só. 2 pessoas. Você não precisa de mais meia dúzia contigo para provar o seu ponto. Não é isso que a palavra ensina. Se você pega a situação e ao invés de seguir o passo que Jesus mandou de ir até a pessoa, você não vai até seu interlocutor e procura apoio com os outros, você está causando divisão na igreja. Simples assim. Porque você está agindo fora da vontade de Deus. Não interessa o que o outro fez, você tem que resolver com ele. Não mandou envolver terceiros. Salvo se aquilo que foi feito foi na frente de terceiros. Aí os terceiros servem de testemunha. É só seguir o que está na palavra e dá tudo certo. E Deus endossa. Sai da palavra e dá tudo errado. E aí causa destruição no meio da igreja. É esse texto que eu estou falando, está nos evangelhos. Mas só puxa testemunha se foi testemunha. Tem gente que é assim. Aconteceu algo entre 2 irmãos, só estavam eles 2 na igreja. Tem testemunhas? Não. Testemunha é quem está presente, ué. Não é? Vamos imaginar, brigou um irmão com outro aqui na igreja, todo mundo já desceu, foi embora para casa. Só tem 2 irmãos aqui. A única testemunha é anjo, diabo e Deus. Ser humano nenhum é testemunha. Você não pode pegar agora outras pessoas e dizer, ó, eu vou contar a minha narrativa para você. Ele fez isso, fez aquilo outro. Agora vocês são minhas testemunhas. Não são não. São não. Porque não estavam presentes, não viram nada. Como é que é testemunha? Testemunha é quem viu, quem presenciou. Isso é um erro crasso. Achar que pode envolver pessoas como testemunhas se elas não testemunharam nada. É só quando ela testemunha de fato. Estava presente, viu o caso. Se não viu, essas pessoas não servem como testemunha. Não importa quanto você queira que elas testemunhem a teu favor.
Todo mundo entendeu? Testemunha presencial. Quem viu, quem ouviu, que estava presente. Não está presente, não serve para testemunha. É fofoca, é só fofoca. É só apoio de terceiros que você quer. Para endossar seu ponto. Falar mal de um terceiro com outros, sem dar ao difamado chance de defesa, é um ato covarde e injusto. As palavras são duras de propósito. Se sabemos algo sério sobre alguém, devemos confrontá-lo com amor. Provérbios 20. Vocês já perceberam que tudo está em Provérbios? Do começo até o final é Provérbio ensinando sabedoria direto. Provérbios 26, 20. Vamos lá, igreja. Sem lenha, o fogo se apaga. O que quer dizer essa metáfora, essa figura? Não espalha. E se você não aumentar, daqui a pouco a situação acaba. Mas se você espalha, a situação aumenta. Quer acabar com o conflito? Tira a lenha. Não bota mais lenha na fogueira. Sem lenha, o fogo apaga. E não havendo maldizente, cessa a contenda. Agora, se você vai falar mal do seu irmão para 20 pessoas, você está aumentando a lenha muito. Está fazendo uma fogueira de São João isso aí. Vamos ler verso 22. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Não parece coisa boa? É comida fina para o maldizente. Vou falar um pouquinho de psicologia. Um pouquinho que eu sei. Quem gosta de fazer fofoca tem um prazer nisto, acima de outros prazeres que existem na vida. Há uma alegria, há um retorno emocional para a pessoa que fofoca. Ela se sente bem fofocando. Por isso, para ela, é como comer a comida boa. Isso é infelizmente, uma enfermidade da alma. Para ela é gostoso falar. Se ela tem uma notícia nova de alguém, e ela não tem com quem falar, ela fica agoniada subindo pelas paredes. Até encontrar um ouvido que ela possa falar aquilo que ela está ali, no comichão da alma dela. Quando ela entregar, ela se sente bem. Vem endorfina, vem tudo. Estou bem agora. Já entreguei. Já soltei o rojão. A gente vai brincando, ironizando, mas é tão sério isso, né? Isso destrói vidas, destrói a unidade do corpo, destrói a igreja, destrói. Provérbios 27, 5, vamos ler? Vamos aprender com Deus. Obrigado, meu irmão. Melhor repreensão. Isso aqui é verdade. O que deve ser feito? O que tem que ser feito? Quando tem problema entre irmãos. Melhor repreensão, franca, aberta, clara, que o amor encoberto. Um amor que não se manifesta não serve para nada. Já falei que amor é prático. Aí eu amo fulano na minha mente. A pessoa nem sabe que você ama ela. Você não demonstra. Melhor é falar francamente. Irmão, isso que você fez comigo eu não gostei. Por favor, não faça mais isso. E vamos ficar felizes juntos novamente. Melhor a repreensão franca. O que conserta relacionamento é conversa. Não precisa pagar terapeuta, não precisa pagar especialista. Conversa. O que resolve o problema no casamento é conversa. O que resolve o problema na igreja é conversa. Tudo é conversa. Não tem outro método para consertar, é conversa. Não é ficar com raiva no coração lá. Eu estou com raiva de fulano, nunca mais eu falo com ele. Está errado. Vai conversar com ele para resolver o problema. Melhor repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Olha que interessante. O que ama às vezes machuca. Mas se for uma coisa que é necessário, dar um break naquele comportamento errado do outro, vale a pena. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. A pessoa às vezes não conserta, está cheio de ódio no coração, mas diante de você está dando um sorrisinho, né? Como se tudo estivesse bem. Isso é mentira, isso é engano. O leal, ele quer realmente consertar. Ele vai lá, e mesmo que as palavras sejam duras, ele vai falar e vai consertar. Repreensão franca, aberta. Amém, povo santo? Nada de ficar guardando mágoa no coração.
Só para ilustrar, né? Homem também fofoca. Achei essa imagem aqui, ó. Que a gente liga fofoca a mulher. Homem também fofoca. Aqui, ó. Isso aqui é para ilustrar que quando uma pessoa está sendo triturada por um grupo de pessoas na sua ausência, ela está sendo mastigada. Se juntar 3, 4, 5 irmãos para falar mal de mim, eu estou sendo triturado na boca de vocês, como se vocês estivessem me engolindo. Irmãos. Cuidado, né? Avança aí para mim. Não mastiga ninguém por trás, não. Vamos falar do profeta Isaías. Mudamos de tema. Já saímos da mentira, falamos da fofoca. Agora vamos falar de palavrão. Palavras torpes, boca suja. Isso é conveniente ao cristão. Vamos lá? No Antigo Testamento, o profeta Isaías teve que ter um processo de purificação. Tem até um filmetinho aqui rapidinho. Vamos lá, solta aí para mim, por favor. Na sua versão não tem... Na versão que está sendo transmitida não tem esse filminho. Não precisa apagar a luz mais não. Dá para ver plenamente agora. Está aí baixo. Eu acho que tem que aumentar no projetor. O projetor também tem volume. Acredito que seja no projetor. Quem foi que tirou? Ô, Jeová Rafá. Eu acho que já está no volume pleno. Deve ser só no projetor. No outro projetor antigo, na setinha, você ia aumentando aqui do controle remoto, ele aumentava o som do projetor. É que esse projetor é novo, então não sei como é que é. Já está rolando já. Olha, dura 1 minuto e meio. Se vocês não prestarem atenção, vai passar aí, vocês não vão ver. É isso aí. Só queria enfatizar a questão das falas de Isaías, né? Eis que tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então ele falava palavras torpes, palavrões. Não precisa passar de novo não, pode avançar. É famosíssima essa passagem, não precisa a gente se aprofundar não. A ênfase está na purificação dos lábios do profeta. Um anjo traz uma brasa, toca os lábios do profeta e ele passa a ter sua iniquidade perdoada. Mas ele antes tem a consciência de que a palavra dele era impura. Que saia dos seus lábios era impuro. Então há uma mudança, uma metamorfose aí, né, uma conversão. E ele passa a ser então uma boca santa. Amém? Essa é a ênfase que eu quero mostrar. Efésios 4, 29. Vamos ler, tem bastante tempo para a gente ler. Vamos lá, irmãos? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que quer dizer a palavra torpe? O que quer dizer torpe? Torpe, palavra que a gente não usa em português coloquial. Podre, podre. Palavra podre. Aqui no seu... Lá no finalzinho eu boto um glossário das palavras mais difíceis. Nunca viu, não? No final da sua aula tem.
imoral, podre, infame e nojento. Então, palavra que não presta. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, podre, imoral, nojenta, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Amém? A orientação é que nossa palavra seja sempre temperada com sal. Colossenses 3,8. Vamos lá, igreja? Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência. Falar mal do próximo. Tem que ser jogado fora. E o que mais? Linguagem obscena do vosso falar. Então, quem é de Cristo, falar palavrão o tempo todo, pode cortar isso da sua vida. Você vai ver vídeos na internet dizendo que quem fala palavrão vive mais. Para o mundo que não tem a moral de Deus, falar palavrão é uma libertador. Desafoga o peito. A pessoa está represada ali, cheia de problema dentro da alma dela, em ebulição. Aí solta os palavrão, fica mais leve. Isso é para o ímpio. Para nós, isso não vale. Amém? Pastor, mas está comprovado cientificamente, fizeram estudo lá em Oxford, fizeram estudo lá em Harvard. Não interessa. Não interessa. O que o mundo diz que pode, para Deus é abominável. Então, para cristão, não tem palavra obscena no vosso falar. Falava palavrão antes, eu também falava muito mais do que vocês. A cada 10 palavras que eu falava, 7 eram palavrão e gíria. Minha boca era suja que dói. Eu sabia palavrão até regional, de cada região do Brasil. Então, o arquivo morto de lixo que está aqui no meu cérebro, aqui, engavetado para sempre, eu sei tudo quando é palavrão na minha cabeça. E como eu falava muito, quando eu vim para Jesus, eu ficava me policiando no meio da igreja. Vai que eu solto um no meio da igreja. Ficava preocupado. Mas Deus deu inteligência e livre-arbítrio, então eu conseguia me conter. Hoje, eu não suporto uma pessoa falar palavrão do meu lado. Meu ouvido dói, minha alma se estremece. A gente vê criança assim de 5, 6 anos soltando um palavrão maior do que ela. Na minha juventude não era assim, na minha infância. E minha mãe era católica romana. E se eu falasse palavrão dentro de casa, até a adolescência, ela dava tapa na minha boca. Ela não era nem evangélica. Não podia falar palavrão dentro de casa. Falava no colégio, mas dentro de casa não. Hoje, para ouvir um palavrão, me dói até a alma. Mas o arquivo morto está aqui, dentro do meu cérebro. Tito 2,8. Vamos ler juntos? Isso aqui é chave, viu, irmão? Isso aqui é chave. Você que de vez em quando solta aí um palavrãozinho ou outro, vigia. Olha só o que diz a palavra. Vamos lá? Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário, quem é o adversário? O diabo, que anda ao teu derredor, seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Por que ele vai falar alguma coisa sobre meu respeito? Com quem? Com Deus. A palavra de Deus diz no Apocalipse: o acusador dos vossos irmãos que os acusa de dia e de noite. Quando eu estou aqui na terra, Satanás está ao derredor, e eu falo um palavrão, falo uma coisa indigna, ele corre diante de Deus. Olha lá, ó. Olha lá, o teu servo lá, ó. Acabou de pecar com a boca. O diabo só tem matéria a meu respeito se eu der para ele. Se eu der mole, ele tem matéria para me denunciar diante de Deus. Se eu não der mole, ele não tem o que falar de mim, do meu linguajar. Então, cuidado. Você vê quando solta um, solta outro, acha que não é palavrão. Essa juventude, uma vez, nós fizemos aqui na igreja. Nossos adolescentes estão numa geração que já não vê muita diferença entre palavrão e palavra que pode. Os mais antigos vê mais diferença. Eles pedem água falando palavrão. Me dá isso, blá.
faz aquilo, blá, e solta um palavrão. Para eles é a coisa mais natural do mundo. Porque não tem o peso, né, na cabeça deles que tem aquela palavra. Palavras torpes. Cuidado. Amém? Quem tiver dúvida, procure na internet, tem dicionário de palavrão. Quer se aculturar? Tem dicionário de palavrão. De onde vem esse palavrão que você fala? A maioria é francês. Sabia que tem palavrão francês? Eu não vou entrar no mérito, não. Nem vou proferir aqui na frente de vocês. Que eu não sou bobo. Pula. Aí é uma interjeição. Vixe, nossa mãe. Nossa mãe é uma interjeição católica. É Virgem Maria. Quando fala vixe. Lá em Minas Gerais, onde eu fui, já diminuíram nossa para nó. A gente fala nó, só nó, sem o sa. Nó. Eu falei, o que é nó? Nó é diminuição de nossa. O completo é Nossa Mãe Virgem Maria. Aí diminuíram, ficou nossa. E diminuíram mais ainda em Minas, ficou nó. Na próxima vez vai ser só o N. Sem o O. Eles vão diminuindo a palavra. Mas é uma interjeição que evoca costumes antigos aqui no Brasil, que foi basicamente evangelizado pelos católicos romanos. Pode. Pode. Depende até da intenção desse pôr, né? Depende. Tem que vigiar, irmãos. E existe problema de também, como eu disse, cultural. O que num lugar é normal, no outro é palavrão. No próprio Brasil. Então, se você fala uma coisa aqui, se você for em outro estado falar a mesma palavra, o povo lá da igreja vai se escandalizar. E vice-versa. Isso depende de questões culturais também. O ideal é vigiar, viu, irmão? Agora, o que mais me assusta é que o diabo vai me acusar. Vai me acusar diante de Deus. Então, você está lá dirigindo, leva uma fechada do outro carro. Seu isso! Você solta assim sem querer, você não planejou, soltou. Peça perdão a Deus. Porque agora tem uma palavra de acusação contra você. Avança aí para mim. São tantos males que a gente comete pela boca, muitos males, que o Tiago criou uma ilustração sobre a língua. Língua de fogo, ó. Isso aqui não é dom pentecostal não, irmão. Isso aqui é carne mesmo. Língua de fogo é dom pentecostal, não é não? Tiago ilustrando de maneira irônica a língua como instrumento incontrolável e perigoso, demonstra os danos que ela pode causar. Na verdade, o mal é proveniente da alma, sempre da alma. E das decisões conscientes, livre-arbítrio e dolosas. Quando uma pessoa xinga, ela quer ferir a outra pessoa. Ninguém xinga só por xingar. Ela quer denegrir, quer humilhar a outra pessoa. Então, é consciente e doloso. Tiago 3, 4. Vamos lá, estamos chegando na reta final da lição. Vamos lá, queridos? Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Timoneiro está aqui no glossário, quem é o timoneiro, tá? Você dá uma olhada lá. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas uma tão grande selva. Por que ele está falando, quem está comparando aqui? Você solta uma palavra e isso vai alcançar muitas vidas. Muitas vidas. Uma mentira, uma calúnia, uma difamação, uma fofoca, tem a tendência de se espalhar. Amém? Está comparando a um pequeno foguinho que incendeia uma floresta inteira. Verso 6, igreja. Ora,
A língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. Isso aqui é muito forte, isso aqui. Toda a carreira da existência humana. Coloca em risco a sobrevivência dos seres humanos. A língua. Como também é posta, ela mesma, a língua, em chamas pelo Geena. Inferno, mal traduzido em português, não é Hades. Que diferença faz? Muita. A língua pode fazer você perecer no lago de fogo e enxofre. Geena, segunda morte. Se fosse Hades, era a primeira morte. Mas está falando aqui no grego, fiz questão de olhar. Geena. Então, por causa da sua palavra, você pode parar no Geena. Veja como é sério. Você pode fazer uma pessoa perecer. Você pode matar uma pessoa com a sua palavra. Você pode edificar, você pode destruir. Há um poder imenso na palavra. Eu, antes de me converter, eu sempre tive uma palavra muito forte. Não é à toa que estou diante de vocês hoje, né? Eu já tinha esse no meu caráter. Só que a minha palavra era destrutiva. Eu era destrutivo com a minha palavra. Eu não precisava brigar com ninguém fisicamente. Com a palavra eu destruía uma pessoa. Quando eu comecei a me aproximar de Cristo, tinha um pastor na minha empresa, na empresa onde eu me converti, e eu fiquei muito intrigado, porque eu queria vir para a luz, mas eu sabia quem eu era. E como eu era poderoso com a minha palavra era bem forte. E eu perguntei para ele assim, como é que eu vou vir para Jesus se eu falo dessa e dessa forma? Eu era jovem, 23 anos. Mas eu sabia que eu tinha uma palavra muito forte para destruir. E aí ele falou assim, não se preocupe. O seu brilho vai aparecer quando você se converter. Aí ele fez uma ilustração. Se você colocar um monte de barra de ouro e colocar um pano sobre ele, ainda assim, através do pano, o brilho vai aparecer. E aquilo ali foi uma direção para mim. Eu não tinha ainda nem confessado Jesus ainda. Estava me aproximando. Que Deus ia me usar do jeito com os meus atributos. O que eu tinha dentro de mim ia aparecer de uma maneira ou de outra. E o que eu tinha de forte em mim era a palavra. Tanto para destruir, então Deus iria usar essa característica para edificar. Foi o que eu entendi e vivo isso até hoje. A palavra que sai dos meus lábios é para edificar. Eu não posso me dar o luxo de fazer esse mesmo dom para destruir. Amém, amados? Todo mundo entendeu? Palavra ou edifica ou destrói. Só tem essas duas opções. Use bem as suas palavras. O Espírito Santo é para controlar os sentimentos que vão gerar verbalizações. Na verdade, é para controlar lá dentro, no íntimo, né? Que se sair na boca, saiu, não volta mais. Como flecha que é lançada pelo arco, como uma pedra de funda que é lançada ao longe, palavra que sai não volta mais. Depois que saiu, não tem como pegar de volta. Já atingiu vários alvos. Percebam como essa lição era simples, até jocosa, brincalhona, mas extremamente preocupante. Muito preocupante. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Sabe quem é perfeito varão? Quem não tropeça na palavra. 7, né? Texto, não sei qual é o texto. É a continuação do que estava lendo, né, Tiago? É a continuação. Vamos lá? Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Se parasse aí, eu já estava desanimado. Parece dizer que ninguém vai conseguir controlar a sua própria língua. Não é isso? Ele está falando que é tão forte a língua, é muito forte, tem que fazer uma certa força para domar.
Verso 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. E é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Aí ele vai comparar, está falando para cristãos, né? Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Você adora, você canta louvores. Também com ela, amaldiçoamos homens, feitos à semelhança de Deus. Deus não aceita isso. Você não pode adorar e ao mesmo tempo destruir homens. Não dá. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Não é? Só pode sair um tipo de água da sua boca. Tem que ser a doce. Se sai bênção e maldição, está errado. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. A boca fala o que está cheio o coração. Então, se você entende que a tua palavra, ela tem que ser temperada com sal, ela tem que abençoar, ela tem que trazer edificação, você não pode amaldiçoar. A palavra não diz para nós amaldiçoarmos. A palavra de Deus diz assim: minha é a vingança, eu que retribuirei. Você conta para o Senhor o mal que te fizeram, mas você não solta palavras de malditas sobre as pessoas. Lembrem-se, nós somos uma geração, né, de filhos de Deus, chamados para ser sacerdócio real. Sacerdócio é representante de Deus para os homens. Se você entra numa discussão, numa acalorada com alguém no meio da rua, por exemplo, às vezes acontece, você não procurou, mas aconteceu. Não é? Alguém fez alguma injustiça, furou a fila no banco, coisas comuns do dia a dia, passou com um carrinho de compra em cima do seu pé. Acontece. E aí você entra numa discussão com aquela pessoa, e você briga com ela, começa a xingar ela, sai do seu controle e fala coisas erradas para ela. Essa mesma pessoa que não é cristã, que você amaldiçoou, como é que você vai falar do amor de Cristo para salvar a alma dela? Para ela ter uma chance de se salvar. Uma chance. Dos teus lábios, ela não quer ouvir falar de Jesus. Você não tem mais moral para falar para ela de Jesus. Porque o que você expressou é carne, é ódio, é sentimento amargurado, é humano caído. Não tem como aquele seu interlocutor ver você em Jesus. Vocês se lembram que eu tive uma discussão com um rapaz aqui de baixo, porque ele botou o carro na vaga que eu pedi para deixar livre? Eu estava cheio da razão, não xinguei, não amaldiçoei, mas mesmo assim impus minha voz para prevalecer contra o rapaz. Deus me constrangeu num culto de oração aqui que estava errado. Eu sou um homem que levo a imagem de Cristo sobre mim. Represento Jesus, não Damásio. Por causa disso, esse rapaz que não é crente, nunca mais poderia me ver com os olhos que tinha visto antes. Deus me constrangeu numa reunião de oração aqui. Dias depois eu vim aqui na loja, procurei o rapaz e falei: olha, me perdoa porque eu levantei a voz contra você. E ele estava errado, hein? Nunca mudou o fato que ele estava errado. Mas eu não tinha o direito de manifestar Damásio carnal para ele. Ele falou assim: eu estranhei, pastor, seu comportamento. Então significa que na cabeça dele ele tinha uma visão a meu respeito, como pastor. E quando eu fui carnal, eu perdi todo o meu brilho para ele. Me viu como um homem qualquer. Quando eu voltei a ele e pedi perdão, restabeleci na mente dele que eu era um homem diferenciado. E hoje, quando ele chega ali e me vê, ele me cumprimenta, ele até me pergunta: quer que tire o carro, pastor? Ele faz assim agora. Por quê? Se eu nunca vou a esse rapaz e restauro isso, na cabeça dele é mais um pastor pilantra. Mais um pastor qualquer nota como qualquer outro ser humano.
Mas eu restaurei a minha visão diante dele, porque eu tenho que passar para ele, não a reputação de Damasco, mas a reputação de Cristo que está sobre mim. Eu represento Cristo, não Damasco. Damasco não é ninguém. Eu tenho que passar para ele a imagem que existem homens de Deus que são semelhantes a Jesus. Que pelo menos procuram ser semelhantes a Jesus. Amém? Todo mundo entendeu? Não é você que está sendo levado em conta. Está sendo levado em conta quem você representa. Quem você representa? Cristo. Então, meus irmãos, tem que velar por essa imagem de Cristo que você espelha para as outras pessoas. Não pode amaldiçoar. Nós não amaldiçoamos. Nós bendizemos, nós abençoamos, só isso. Maldição sem causa não se cumpre, não é? Maldição sem causa não se cumpre. Mas vamos imaginar que tem a causa. E aquela palavra causa um problema sério na vida da outra pessoa. A palavra é clara para nós. Não podemos amaldiçoar. Não retribuímos o mal com o mal. Nós retribuímos o mal com o bem. Sem base legal. Tudo que acontece na terra tem que ter base. Na prática. Uma prática. Por exemplo, a pessoa vive uma vida promíscua, se relacionando com várias outras pessoas sexualmente. Ela está debaixo de maldição. A maldição vai alcançar a vida dela. Por quê? Porque o comportamento dela legitima que a maldição a alcance. Aí ela vem para Jesus. Ela para com o comportamento errático. Não tem mais como a maldição estar sobre ela. Porque ela foi perdoada e o comportamento dela daqui para diante não dá base para a maldição a alcançar. A maldição sem causa, sem fato, sem uma base legal, algo factual, não se cumpre. Se tiver base legal, ou seja, existe um fato para que a maldição alcance aquela pessoa, vai alcançar. A pessoa roubou alguma coisa, é fato, a maldição alcança. Vai pagar por isso. É mediante o procedimento da pessoa, transgredindo algum princípio de Deus. Vou beber. Orem por mim, eu vou ficar uma semana na Paraíba falando todo dia. Vamos ler o último texto? Tiago 3:2. Está com a mão erguida aí, varão, fala. Não lemos ainda. O que você ia falar? Semeadura e colheita. A pessoa, ela quer enriquecer a base da ilegalidade, vai morrer e ainda vai sair da terra amaldiçoada. Vai viver debaixo de maldição e vai comparecer em tribunal por causa do seu ato. Queridos, tudo que falamos até aqui sobre pecado diz respeito a atitudes, atos, ações. Ninguém pode ser penalizado sem cometer ação. Adão não foi pecador até antes de morder aquela maldita fruta, ou bendita fruta. Antes de chegar a fruta à boca, Adão ainda não era pecador. Tinha até a intenção. Quando é que é pecado de fato? Quando é consumado. Quando a ação ela é consumada. Ah, pastor, mas existe pecado na mente? Existe. O próprio livro de Tiago vai dizer, né? Você é seduzido pela sua própria cobiça, concupiscência. Mas é uma geração. Se der à luz, gera pecado e morte. E se não der à luz, está só no âmbito da mente, você tem como ainda abortar o pensamento. Quantos entenderam? Mesmo pensar já é pecado. Pensar imoralidade, pensar o mal contra alguém, já é pecado. Porque Deus sonda e conhece cada coração humano.
Deus lê a mente. Então, você não falou nada, não expressou nada, não agiu nada, mas está pensando em fazer um mal a alguém, Deus está vendo. 100% presente, online, full time, não tem jeito. Pensamentos maus também têm que ser abortados. Porque o próximo passo é o pensamento se materializar em ações. E uma vez consumado o pecado, gera a morte. Está escrito com todas as letras. O Paulo fala no livro de Romanos, nós que temos o Espírito, se não mortificarmos os feitos do corpo, caminhamos para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarmos os feitos do corpo, caminhamos para a vida. Percebam que é uma somatória de atitudes. O desfecho vai depender dessas atitudes. Amém? Todo mundo entendeu? Tiago 3,2, para a gente terminar essa aula, vamos lá? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Nós ainda pecamos muito. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Olha aí. Qual é o padrão que nós temos que perseguir? Perfeita varonilidade em Cristo Jesus, ó. Como é que eu chego a ser perfeito em Cristo? Um dos aspectos é nunca errar na fala. Capaz de refrear também todo o corpo. Domínio próprio. Então, queridos, olha, se você é daquele que, se a pessoa falar com você, você se esparrama, controla a sua vida, viu? Você não é batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Não mexe comigo, quando mexe comigo eu me esparramo. Já está condenado. Vai para o lago de fogo e enxofre, vai se esparramando. Vai se esparramando. Vamos terminar essa aula? Palavras ferem e matam, ou fortalecem. A intenção do que dizemos ao próximo, ou a intensidade como falamos. Não é só a intenção, mas a intensidade de como falamos. Pode fazer diferente entre salvar e fazer perecer. Normalmente, motivados por sentimentos da alma, podemos querer prevalecer, alterando a voz, gritando para acuar, repreender ou humilhar. Há necessidade de escolher bem as palavras, principalmente o tom da fala. Como a gente fala também, pode fazer diferença, se vai ferir ou não. Você pode falar a maior das verdades para uma pessoa, mas se você falar com entonação de repreensão muito forte, grita com a pessoa, ela vai, obviamente, se ofender. Então, até a verdade tem que ser dita com um tom de voz controlado, manso. Senão sai faca da boca, né? Avança aí para aí. Vamos lá, avança aí para mim. Palavras ferem e matam. Palavras. Só para ilustrar, para lembrar. Maridos, normalmente um homem, quando está coado pela esposa, ele aumenta a voz para prevalecer. Só que palavras ferem. Duras. E a maioria das vezes aumenta a voz. Avança para mim. A mulher também grita, viu? Vamos ler os últimos textos para terminar essa aula. Provérbios 15:1. Espera aí, esse texto aqui eu quero que você preste atenção. Ele é prático. Ele é a chave para você não pecar. Vamos ler? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita, levanta a ira. Você entra num acidente de carro, infelizmente acontece. Você bate com um carro aí com outro cara aí do mundo. Dependendo de como você vai falar com essa outro cidadão, vai ter um desfecho esse acidente. Se o outro já sai nervoso, cuspindo marimbondo, chegando palavrões, ímpio, e você sai na mesma dimensão, vai ter tragédia, até morte. Se o outro sai gritando palavrão, seu isso, seu aquilo, e você consegue se controlar e manter um tom de voz moderado,
vai desmontando aquela ira. A tendência é não ter conflito consumado de briga, porque você se controlou. Não tem o dito popular, quando um não quer, dois não brigam? É fato. Só há briga de fato quando dois querem briga. Um quer briga, o outro se contém, a tendência é não haver o conflito. Estamos falando de coisas absolutamente do dia a dia, irmãos. Coisas que acontecem. Alguém vem alterado para você, mantenha o seu controle. Não altere junto com ele. Porque você desvia o furor, desvia a ira. Se você gritar, você suscita a ira. Quando você grita com alguém, a pessoa fica mais irada ainda. Provérbios 15, 28, vamos lá? O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda a maldade. Perverso não tem freio, mas o coração do justo é controlado. Inteligência emocional. Provérbios 26, 4, vamos lá, igreja? Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, estupidez, para que não te faça semelhantes a ele. Amém? O outro está fora de si, mas você tem que estar em si. Avança aí para mim. Eu aprendi uma coisa que eu tenho 56 anos na Terra, eu faço 57, não sabia. Que a palavra calma quer dizer com alma. Eu não sabia disso. Esses anos todos na Terra, estou sabendo agora, eu soube recente agora semana. Que a palavra calma vem de com alma. Você está se controlando, você está presente. O contexto é esse. Que interessante, né? Calma é com alma. É quando você está cônscio de si. Aí você tem calma. Quando você está fora de si, você não tem calma. Está lúcido, controlando a si mesmo, consciente. Calma. Provérbios 15, 4, igreja, vamos lá? A língua serena é árvore de vida. Olha que lindo. Mas a perversa quebranta o espírito. A perversa fere. A língua controlada, mansa, ela edifica, ela traz vida. Provérbio, tudo provérbio. Só tem um Gálatas no final, vamos lá? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbio 31, 26. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Isso aqui é a mulher virtuosa lá de Provérbios 31. Ela tem essa característica, ela fala com sabedoria. E a instrução da bondade está na sua língua. Isso aqui é lindo, né? Gálatas 6:1, último texto. Vamos lá, irmãos? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura. E guarda-te, para que também não sejas tentado. Então, tudo está no controle da fala, no nível da fala, na intensidade da fala. Não só o conteúdo, mas também a intensidade. Todo mundo entendeu? Se você consegue falar e de um tom controlado, isso vai trazer vida. Se você não consegue se conter e a gritaria... Faltou um slide, não faltou? Faltou um slide que não está na sua lição. É porque tem outros pecados da fala que eu não abordei nessa lição. Só quero mostrar a vocês. Aqui, ó. Olha quantos pecados nós podemos cometer com a fala. Eu abordei 4 aspectos. 4. Olha aqui, ó. Fofoca e os textos. Mentira. Bajulação. Bullying. Bullying é palavra moderna, né? Fazer mal ao outro. Julgamento leviano. Falso testemunho. Murmuração. Não abordei murmuração. Gritaria. A palavra de Deus diz que na casa do crente não convém gritaria. Se tem gritaria na tua casa, está errado. Piadas imorais, pedância, precipitação, fala excessiva, arrogância, contendas, ofensas, orgulho, assédio moral e palavrões. Eu vou colocar esse banner lá no grupo lá da igreja, no Zap. Mais completo, né? Tu vê quantos males podemos cometer, pecados, só com a fala.
Eu só abordei 4 na lição. Amém, povo santo? Fica de pé nessa hora, vamos liberar vocês. Há um texto que diz, pôr guarda na porta da boca. Põe a guarda na tua boca. Põe o sentinela na tua boca. Evita muitos males. Peço mais uma vez, quem puder e o dedo não cair, quem puder e o dedo e a mão não cair, vai lá em casa, entra no celular, entra lá no canal da nossa igreja e dá um like lá naquele vídeo bacana da 3ª aula do seminário, que foi uma benção aquela aula, para que o YouTube possa espalhar mais o vídeo. Só quem o dedo não cair, tá bom? E a mão não murchar. Não estou amaldiçoando ninguém, estou pedindo um favor. Ironia é uma palavra inteligente. Perceba que o tom de voz é brincalhão. Eu não estou nervoso, eu não estou raivoso. Eu aprendi uma coisa, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Né? Usando na terra deixa a gente mais sábio. Estou brincando. Eu peço a vocês que façam isso com consciência, amém? Para abençoar outros irmãos, em nome de Jesus. Vamos pedir a Deus graça? Logo mais à noite, culto de adoração a Deus e ao nosso Rei Jesus. Nós somos beneficiários de tanto investimento do Senhor na nossa vida. Agradeço a Deus pela palavra, que sempre foi norte, sempre foi o lapidador do meu caráter. Peço a Deus que lapide o seu caráter também. Peço a Deus que você aproveite o que ouve para ser aperfeiçoado, para parecer mais com Jesus. Tanto as palavras como os testemunhos dados são para que você aproveite. Amém? Eu não falo nada que eu não viva. Seria hipocrisia. O que eu falo, eu tento viver. Se uma vez ou outra tropeço, é porque sou homem ainda. Mas eu me conserto. Eu me conserto. Eu não fico torto para sempre. Amém, povo santo? Vamos valorizar a palavra? Vocês são homens e mulheres e jovens de Deus. A palavra de vocês tem que ter valor. As pessoas têm que valorizar o que você fala. Tem que buscar você como referência. Aquele fulano, aquele irmão, ele fala a verdade e vive a verdade. Então não seja mentiroso aos olhos dos seus irmãos. Nem omisso. Nem omisso. Pai Santo, bendito seja o teu nome. Louvado seja o Deus que tenha amado a cada um de nós. E o teu amor, Senhor, tu nos deste muitas coisas. Tu nos deste o teu Santo Espírito, através do teu Filho Jesus. Tu nos deste o próprio Filho para nos remir dos nossos pecados. Nós lutamos diariamente contra a nossa natureza humana. Diariamente somos tentados em tantas coisas. E não queremos viver tropeçando. Não queremos viver, Senhor Deus, te envergonhando no céu e na terra. Deus, tu sondas e conheces cada coração e mente aqui presente. E dos nossos irmãos que vão ouvir essa mensagem através da transmissão e da gravação desse estudo. Que tu possas nos abençoar, Senhor, com graça, para que exerçamos o nosso livre-arbítrio, dádiva do Senhor para a nossa vida. E possamos escolher usar os nossos lábios para abençoar e nunca para amaldiçoar. Usar para ser, Senhor, edificação e nunca destruição. Que os nossos lábios não profiram palavras que são setas, dardos inflamados para o coração dos outros. Nossas palavras não venham destruir ninguém, Senhor, mas venham edificar vidas, salvá-las, em nome de Jesus. Purifica-nos, Senhor, a mente e o coração, e toda enfermidade da alma, cura-nos, Senhor, para que dos nossos lábios só saia vida, e não saia mais fonte amargosa, fonte de veneno, mas fonte de vida, em nome de Jesus. Nos abençoa, Senhor, nesse dia, a pensarmos nas coisas tuas, que são santas, a pensarmos nas coisas do alto, onde Cristo está assentado ao teu lado.
Nossa mente não se volte para coisas carnais, inócuas, contaminosas, Senhor. Mas nós possamos viver esse dia separadinhos para o Senhor, querendo te agradar com pensamentos, palavras e atitudes. Seja assim nas nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos na paz de Cristo.